Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração. Rezemos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender esta palavra e sermos hoje, agora, por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus pelo Evangelho de Mateus. E hoje iniciamos a convivência com Jesus, que inicia também a sua atividade missionária na terra. Pegue o seu folheto, número 9, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 12 a 23. Importantíssimo os elementos que aparecem aí e a obra que Deus deseja realizar em cada um de nós nesta manhã de domingo. Tomem comigo. Ao saber que João tinha sido preso, João Batista, Jesus voltou para a Galileia. Leamos. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. O que o profeta diz? Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. Brada. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Pronto, Jesus foi batizado, domingo passado apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por João Batista. Aquela apresentação bonita que João fez domingo de Jesus, desencadearam vários acontecimentos e chega ao ouvido de Jesus que João Batista foi preso. O Evangelho gosta de assinalar para a gente que tem uma visão romântica das coisas, que a vida e missão de Jesus acontece num ambiente de hostilidade ao reino de Deus. João Batista, que apresentou Jesus, está preso. Não é tranquilo, nunca foi. A vida, a missão, a obra de Deus para se realizar, enfrenta confronto até hoje. Nós vamos ver alguns hoje em dia, os confrontos de hoje. Jesus fica sabendo da prisão de João Batista, e isso marca tão fortemente a ele, que ele vai lá em Nazaré, deixa sua família, sua comunidade, muda para Cafarnaum, uma cidadezinha nas margens do mar da Galileia, que fica num território maior, o território de Zabulon e Neftali. O que significa Jesus mudar para esse lugar? O que tem de novo nesse lugar? Zabulon e Neftali são dois irmãos do grupo das 12 tribos de Israel. Cada um dos 12 irmãos herdaram um pedaço do território de Israel. Quando eles chegaram da escravidão do Egito e ocuparam a terra, foi uma estratégia de segurança do território. Israel não tinha um exército, não tinha como fazer muro e cerca. Ocupou todo o território da Palestina, distribuindo o grupo do povo de Israel em 12 comunidades, 12 tribos. Zabulon e Neftali fica bem ao norte, lá perto do Líbano, da Síria,
onde estão as nascentes do Rio Jordão. 3 importantíssimas nascentes que desembocam num lago e a partir desse lago, chamado Mar da Galileia, a partir desse lago, desce o Rio Jordão que cai no Mar Morto. Então, esses 2 pedaços de terra que estão no alto, no norte de Israel, muita coisa se especula sobre o porquê que Jesus inicia o ministério. Vou dar uma síntese. Zabulon fica aos pés do Monte Tabor e muito provavelmente em alguns períodos o território ia até o mar Mediterrâneo. Então era o único pedaço de terra de Israel que tinha acesso ao mar, à costa mediterrânea. E Neftali, uma fatia, um filé que subia da parte norte do lago, do Mar da Galileia, até as nascentes do Rio Jordão. Só para a gente entender a importância, esses 2 pedaços de terra são apelidados na Bíblia de, olha que coisa, Deuteronômio 33, 23 faz um destaque como a tribo mais próspera de Israel. Uma das melhores partes das terras da promessa. Você pode imaginar, numa área de deserto e semideserto, 2 regiões de planície ao pé da serra, das montanhas, das cordilheiras, de montanhas gigantescas e ainda com nascentes. Ao redor do Mar da Galileia forma a planície de Genezaré, que os escritos antigos dão 3 apelidos a esse pedaço de terra. Chamam-na de a ambição da natureza. Também chama de um paraíso na terra. E ainda, terra das vontades satisfeitas. Mas por que Jesus foi para lá? É porque a terra era boa? Não. É porque sendo terra tão próspera, produzia muito. E as 2 tribos de Israel, no norte, foi desde muito cedo, lá pelo ano 1200 até o ano 1000 com Davi, depois Salomão. Mais tarde, quando Salomão morre, Israel é muito ameaçado de invasão. E os países vizinhos queriam invadir esses 2 pedaços de terra por ser muito fértil. Imagine. Mas a estratégia que as tribos de Zabulon e Neftali usavam para ter segurança, sendo que era povo pequeno, com uma disciplina religiosa muito rigorosa, a estratégia era o quê? Trazer mão de obra de fora. Com a mão de obra vinha as práticas religiosas, o modo cultural e religioso do povo pagão. Então, o sul, onde fica Jerusalém, a capital, detestava essa mistura de gente judia com o melhor pedaço de terra, aceitando o estrangeiro vir trabalhar. E o profeta Isaías vai falar lá no século 7º, 8º a.C., que esses 2 pedaços de terra são terra da escuridão, terra da morte, terra da treva, por causa dessa mistura de povos, de cultura. Essas 2 tribos, em 734, elas vão ser invadidas pela Síria e anexadas no território da Síria. Aí é que tem mistura de povo pagão, inclusive com construção de templos das religiões pagãs. Os judeus piedosos detestavam o fato da Síria ter tomado os 2 pedaços de terra melhor das 12 tribos. E a mistura que vai acontecer do povo judeu
com os pagãos é que vai ser o problema e vai receber um apelido, aquele pedaço de terra, de Galileia dos pagãos. Agora olha o capricho. Jesus inicia sua primeiríssima atividade, sua primeira pregação lá. Por quê? Porque ele aproveita o fato dessas duas tribos terem se aberto a outros povos, e Jesus veio não para salvar Israel, mas para salvar todos os povos. Intuição, minha gente, divina, dizer, já que ali é chamado de a praga de Israel, por ter misturado, e eu vim para salvar a todos, eu vou começar minha missão no pedaço de terra onde mais tem gente misturada. Porque na verdade, o que salva o planeta é a mistura. Com toda dor e sofrimento dos povos indígenas aqui, da escravidão negra africana que veio para cá, e do sofrimento dos expulsos para viverem nessa terra do Brasil, o que seria de nós se não fôssemos uma mistura abençoada, não é? A mistura salva. E Jesus parte dessa mistura. Isso é tão bonito. Parte e diz que tem coisa mais séria para a gente resolver do que ficar brigando por nossas origens. Tem coisa mais elevada. Ele vai apresentar uma realidade mais elevada. A primeira pregação de Jesus tem um conteúdo que chama a profundidade de uma realidade que nós precisamos nos abrir a ela. Versículo 17. Depois de dizer, para o povo que vivia nas trevas, o povo viu uma grande luz. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, brada, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Pronto. Jesus não começa a pregação ao redor do templo de Jerusalém. Não começa a pregação conforme os rabinos, os sacerdotes, os mestres da lei, ensinando norma e rigor religioso das tradições de 2000 anos, do rito rigoroso, moralista, puritano do culto de Israel. Ele começa lá no meio do povo, misturado, com tudo quanto é religião, cultura. E entra lá, pronunciando a primeira palavra, convertei-vos. Existe uma realidade próxima de vocês, o reino dos céus. Irmã, irmão, você experimenta a graça de ter próximo de você esta realidade nova, o reino dos céus? A sua vida cristã, seu modo de encarar a fé é um permanente movimento de adesão a esta realidade nova que está próxima a você, a conversão? Conversão para você é um ato que você foi lá, teve uma visão, teve um troço místico, um trelelê lá e converti? Ou conversão para você é um caminho permanente de ajustar a sua mentalidade conforme a realidade do reino de Deus vai exigindo de você? Na nossa sociedade, que nós transformamos o cristianismo em rigor e até em fetiche ritual e moral, nós perdemos a noção de que o cristianismo deveria ser um movimento permanente de mudança de mentalidade. É muito mais um movimento interior do que de exterioridade. Sentirmos-nos aproximados por Deus, cercados por Deus, sentirmos-nos carinhosamente
carinhosamente que perto de nós dá para palpar uma realidade nova, o reino de Deus. Mas já disse e repito, porque no começo do tempo do advento, as pregações já falavam disso. O reino dos céus está próximo e não o reino dos céus chegou. Por quê? Porque Deus não enfia a vida dele na nossa vida, na paulada e na pancada, na obrigação. Deus fica perto de você e respeita se você está afim ou não de entrar na realidade que Ele põe perto de você. É você que vai decidir. É na liberdade mais profunda do que você é, que você vai fazer um movimento de entrada pela mudança da mentalidade. Conversão é grego metanoia, mudar a mentalidade para mudar o rumo, para mudar a meta. E a meta precisa ser o reino e as coisas do reino. Onde é que nós estamos falhando, que nós transformamos o cristianismo num modo engessado de viver uma religião? Em ritos, normas, preceitos, regras, doutrinas, e não no modo permanente de caminhar, ajustando o meu querer, o que nós rezamos no Pai Nosso. O que é a conversão, se não repetir todos os dias, toda hora, para mim mesmo, para você mesma, repetir o tempo inteiro: eu quero isso, mas seja feita a vossa vontade, ó Pai. Eu desejo isso, mas seja feita a vossa vontade. Lembre-se que um dos apelidos de Zabulon e Neftali é terra das vontades satisfeitas. Eu fiquei impactado com isso. E de repente todas as vontades satisfeitas, você tendo tudo, você diz: toda essa fartura e bênção que nós temos da riqueza da natureza aqui, nem chega perto ao viver não as vontades satisfeitas ou as necessidades satisfeitas, mas viver conforme seja feita a vossa vontade. É muito mais elevado, minha gente. O cristianismo facilmente se torna uma religião a serviço de satisfazer vontade dos seguidores do cristianismo, e não ambiente de educação para a abertura à vontade de Deus. E agora entra um tema bem desagradável, vamos lá? Terminada a pregação de Jesus, o centro, o conteúdo nevrálgico é aproximar a vontade de Deus. É bom falar que, a partir de hoje, o resto do Evangelho vai explicitar para nós em que consiste o reino dos céus. Só para você ter uma nota, porque até novembro o Evangelho de Mateus vai insistir no reino de Deus. Domingo que vem é maravilhoso o texto que virá. Reino de Deus, reino dos céus, aparece no Novo Testamento 122 vezes. Nos Evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, aparecem 99 vezes. Dessas 99 vezes, por 90 vezes, a expressão reino de Deus ou reino dos céus saem dos lábios de Jesus. E depois o resto do Novo Testamento vai diluindo e não aparece mais a expressão reino de Deus, reino dos céus. Sabe por quê? Porque sobretudo o Evangelho de João vai mostrar que reino de Deus, por excelência, que está próximo de nós, esse reino não é, uma nota aqui de Bento XVI, muito bonita. Olha o que Bento diz: o pensamento fundamental é claro. Para Jesus, reino de Deus não se encontra algures no mapa. Não é nenhum reino deste mundo, à maneira dos reinos organizados pelos homens. O reino de Deus, o lugar por excelência do reino de Deus é a interioridade de cada pessoa humana.
É aí, na interioridade de cada pessoa, que ele cresce, e é a partir da interioridade de cada um que o reino de Deus atua. Porque reino de Deus, antes de ser um lugar geográfico, de alguém que é católico ou evangélico e que monta um império cristão, reino de Deus é por excelência, não uma coisa na geografia do mapa, mas a pessoa de Jesus. É Ele o reino por excelência. Ele é o reino. É Ele. Na medida com que você cria e cultiva uma relação de íntima comunhão com Ele, a sua comunhão com Ele. Lembra da conversa com a samaritana? Jesus diz assim: se tu soubesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e Ele te daria água, que de ti jorraria, nasceria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Então, é Jesus por excelência o reino. Não é os críticos vindos da Revolução Iluminista, que fez a composição do Estado francês, das repúblicas europeias e norte-americana protestante, e mesmo o Brasil, ordem e progresso. Os críticos dizem que Jesus pregou o reino e nós demos a igreja, então precisava acabar com a igreja. Mas é um raciocínio estúpido, porque o reino não é a igreja, o reino é Cristo, é Ele. E aí vem como é que Ele entra na sua vida. Vem comigo. Versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. 18. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Leiam. Estavam lançando a rede ao mar. Espera o quê? Estavam o quê? Lançando a rede ao mar. Pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu. Estavam consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Pronto. Duas cenas, dois grupos de irmãos. Os dois, o Pedro e André, estavam lançando as redes, Tiago e João estavam com o pai consertando as redes. Jesus os chama e nos dois chamados diz que eles imediatamente deixaram a rede, o pai, a barca e seguiram Jesus. Por quê? Por que o imediatamente? Porque Jesus é o reino e eles colocaram-se em movimento para entrar na realidade do reino. Jesus, para organizar o grupo dos seus seguidores, ele realiza sua primeira pregação. Acompanhe o raciocínio comigo. Jesus realiza sua primeira pregação e ao final da sua primeira pregação, ele funda a Santa Igreja, chamando as quatro primeiras colunas da igreja: Pedro e André, Tiago e João. Então, isso é para dizer para nós. Agora vem um assunto desagradável do dia. Desagradável não, desconfortável. É agradável, mas é desconfortável. O assunto é a pregação. Cadê a pregação que no final dela Jesus chama e as pessoas imediatamente deixam tudo e seguem Jesus? Cadê a pregação? Nós vivemos tempos de uma grande crise na pregação. Crise na pregação por parte de nós pregadores,
e crise na pregação por parte dos escutadores da pregação. A pregação se tornou enfadonha, chata de ser escutada e chata de ser feita. Porque o pregador passou a ser um mercador, estrategista, que prega, mas primeiro descobre o que é agradável aos ouvidos de quem escuta a pregação. Com o advento das redes sociais e da internet, e mesmo dos veículos que cada um pode se deslocar onde quer, cada um sai procurando a pregação agradável e confortável aos seus ouvidos. Não é mais a pregação central de Jesus: convertei-vos, o reino dos céus está próximo, porque cada um procura uma pregação confortável, porque sabe para onde quer ir, e quer um pregador que me ajuda a ir onde eu quero ir. O pregador tem que ser um estrategista, e a Assembleia comporta-se como um estrategista. Já repeti tantas vezes e repito, um dos sermões belíssimos do Padre Antônio Vieira. Ele diz que o pregador, se ele for honesto, ele vai terminar a pregação e a igreja vai ficar profundamente desconfortável, chateada e com raiva do pregador, mas profundamente desconfortável consigo mesmo. Diz Antônio Vieira. Quem escuta a pregação pode ficar com raiva do pregador, mas tem que ficar profundamente desconfortável consigo mesmo. Esse é o papel da pregação. E pregação virou uma coisa de status, de seguidores, de tweets, de dízimos e de ofertas. Nos canais, como chama essa expressão que o povo doa dinheiro? Nos canais monetizados. Nos canais monetizados, os pregadores descobrem estratégias sábias de como atingir não o coração e a mudança de mentalidade, mas o bolso dos doadores. E montam impérios. E as massas gostam, porque eu estou ajudando a edificar um pregador que fala o que eu gosto. E você pergunta: cadê Cristo? Cadê o reino de Deus? Não conta. Está o reino do pregador e o reino dos ouvintes da pregação, mas o reino de Deus não aparece. Aqui, irmã, irmão, situa uma investigação acurada que nós devemos fazer. Cadê o lugar da pregação? O que devemos fazer para restituir na Santa Igreja o lugar e o papel da pregação do pregador e de nós, escutadoras e escutadores da pregação? Que empreendimento verdadeiro nós temos que fazer dentro de nós para que, ouvindo a pregação, ela ative em nós um imediato seguimento de Jesus? Gente, deixar a barca, o pai, a rede, o conserto das redes, para deixar o empreendimento da pescaria para seguir Jesus, é muito mais do que um pregador que alcança o bolso ou o cartão de crédito dos ouvintes, não é não? Tem um outro elemento trágico, que é o sequestro que as ideologias fez dos ouvintes da pregação e dos pregadores. O pregador tem que ter estratégia para falar expressões das ideologias que os ouvintes gostam de ouvir. Se é mais de esquerda, se é mais de direita, se é mais de centro, se é mais moralista, se é mais rigorista. O pregador virou um estrategista, um mercenário, um ladrão, um assaltante, mas não é mais pregador do Evangelho. Ele prega o que é confortável para o resultado na conta da sua pregação. As ideologias sequestraram os ouvidos dos cristãos e sequestraram o microfone e a voz do pregador. E o pregador que não ceder, o fim dele, vocês sabem qual é. Muito melhor do que eu.
Nós vivemos a cultura do cancela. O prazer que as pessoas têm de ligar na paróquia e dizer: eu ouvi uma expressão do padre, não quero mais essa paróquia, cancela meu dízimo, minha oferta, meu nome. É um prazer, é assim uma vingança visceral. Isso entre nós padres nós debatemos muito. A cultura do cancela chegou ao ouvido, desagradou, cancela. Essa sociedade da cultura do cancela começa dizendo cancela o ouvido para essa pregação, porque usou uma expressão que eu não gosto. Mas desse cancela a pregação, pode pegar o calendário, organizar a sua vida, que muitos cancelas virão, muitos cancelamentos. Vai vir um cancelamento da sua alma na relação com Deus, vai vir um cancelamento da sua comunhão na família, vai vir um cancelamento da sua íntima comunhão com a graça de Deus. Paulo diz lá, vem comigo na segunda leitura. Paulo diz: irmãos, da carta aos Coríntios, que a gente vai ficar um longo período com essa carta. Irmãos, eu vos exorto em nome do Senhor Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós, divisões ideológicas. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Deixa a pregação educar a gente no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contenda entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é em nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar. Leia comigo, brada. Mas para pregar... Igreja, peraí. Brada, porque o que vem é sério. Mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A função da pregação é fazer com que o pregador e os ouvintes da pregação experimentem a boa nova da salvação. Não é para Paulo, nem para Cefas, nem para Cristo, nem para Lula, nem para Bolsonaro. O pregador, sem me valer dos recursos da oratória, porque o pregador não pode empolgar com os recursos da oratória dele. A função do pregador não é privar a cruz de Cristo da sua força própria, mas a função do pregador é ser alcançado e ajudar a Assembleia a ser alcançada pela força própria que a cruz de Cristo tem. Porque só ela, absolutamente só ela, garante você terminar de entrar no reino dos céus que está próximo. Só ela. Pregador nenhum, ideólogo de direita e de esquerda nenhum, só a cruz de Cristo garante você os meios eficazes para você mudar a mentalidade, lavar, limpar sua mente e terminar de entrar no reino de Deus que está próximo. Amém? Reage, amém? Amém. Amém. Olha, daqui até novembro nós vamos conviver com Mateus. O evangelho de hoje termina assim, versículo 23. Só para ver a força da pregação. Jesus, leia. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. É bonito porque para Mateus a cura da doença e da enfermidade também é fruto do ensino e da pregação. Tem gente que vem na igreja buscar cura, que é reza poderosa.
E a reza poderosa para a cura da enfermidade e doença também é a pregação. Já um filósofo atribuído ao pensamento grego que diz para o médico, antes de iniciar o tratamento do paciente, pergunta-lhe se ele está disposto a deixar os hábitos que o tornam doente. Não é isso? O pregador também. O pregador, para você, se é assim na medicina, você quer ser curado? Você ser o médico te ajudar. Você está disposto a deixar os hábitos que te tornam doente? Diz Padre Antônio Vieira, o ouvinte da pregação tem que sair da igreja dizendo assim: ou eu deixo os vícios que me tornaram distantes de Deus, ou os vícios me levarão. Então, permita que Jesus também hoje inicie um processo de ensino e de pregação da boa nova do reino para você. Incline a sua cabeça, feche os olhos, se liberte dos entraves que tornaram você sequestrado, refém das ideologias, sejam quais forem as ideologias que fazem você buscar pregação confortável, pregação que seja conforme a sua ideologia e não conforme a realidade do reino dos céus que está próximo de você. Peça a Jesus para te libertar a nós pregadores e devolver a todos nós a alegria do reino que está próximo, e que nós encontremos na pregação da Santa Igreja a força necessária da cruz para alcançar a salvação, a mudança de mentalidade, a conversão e entrarmos no reino que está próximo. Reze, suplique, peça. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus. Fiquemos em pé. Olhe para a cruz de Jesus, deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Acolhe tudo que Jesus oferece na cruz. Todos os recursos necessários que você precisa para entrar no reino, é na cruz que Jesus oferece. No seu amor, no seu sangue, na sua vida derramada, é na cruz que Ele oferece as condições para você entrar na novidade do reino. Diga a Ele que você aceita, que você acolhe a oferta que Ele faz a você. Diga a Ele que a cruz não será em vão,
que você viverá um caminho permanente de conversão, de mudança de mentalidade, de mudança de vida, para ser conforme o coração de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Apresente a Jesus as regiões da sua vida que estão nas trevas, na sombra da morte. Como em Israel tinha 2 regiões nas sombras da morte, quais as regiões da sua vida estão na sombra da morte? Nas trevas. Apresente a Jesus aquelas dimensões e aspectos da sua vida que precisam ser iluminados pela palavra, pela pregação, pela força de Cristo que chegou para te libertar. Peça a luz que vence toda treva, que dissipa toda morte. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e enche-me de novo. Mais uma vez, canta a igreja. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Põe a mão no coração, incline a cabeça e enche-me de novo. Balbucie uma oração de agradecimento, porque hoje também Jesus te chama e você deixa tudo para segui-lo. Agradeça a Jesus que não desiste de você, que sempre vem ao seu encontro, que sempre te chama. Faça a sua oração de louvor, de gratidão, porque é dada de novo a você a oportunidade de seguir Jesus. Louve a Jesus, agradeça a Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor não desiste de nós. Sempre nos chama e nos dá a oportunidade de te seguir. Amém. Amém.